Hong Kong, outubro de 1982. Uma cidade que respira à noite como se a escuridão fosse seu verdadeiro pulmão. Os becos de Mongkok fervilham de uma vida que os turistas nunca veem. Uma economia paralela onde homens com cicatrizes negociam poder em sussurros. Jackie Chan tinha 28 anos e era uma estrela. Os cinemas lotavam para vê-lo. Suas sequências de ação deixavam multidões ofegantes. Mas ninguém havia dito a ele o preço real. O dinheiro entrava e saía. Gotejava por rachaduras que ele não conseguia reparar. Chamavam de proteção. Jack sabia o que era. Extorsão pura. Medo convertido em moeda. Um sistema tão antigo quanto Hong Kong. Os homens da tríade apareciam no set sem convite, sem permissão. Os seguranças desapareciam. Era protocolo. Sr. Chan, o dinheiro desta semana não era pergunta. No início, ele pagava. Seu agente aconselhava: pague e continue vivo. É assim que funciona aqui. 10 mil se tornaram 20 mil. Depois, 50 mil. Os números cresciam porque o sistema crescia com cada submissão. Jack via os outros, atores, cantores, modelos, curvados sob o mesmo jugo invisível. Um deles tentou recusar. Seus dedos foram quebrados. Um diretor envolveu a polícia. Sua casa queimou. A mensagem era clara: você pagava ou desaparecia. Jack via a pirâmide de medo em cada nível da cidade. Pessoas escolhidas porque tinham algo a perder. O medo cultivado lentamente. Primeiro um pedido pequeno, depois maiores, depois maiores ainda. Até que recusar parecia absurdo. Mas 10 anos atrás, algo o havia mudado fundamentalmente. Em uma noite de chuva, em um beco escuro, havia renunciado a um cinturão de campeão para salvar a vida de um estranho que estava morrendo. Naquela noite, ele aprendeu que as coisas que você não fala, que não reclama, que não exibe, essas coisas te definem. Elas se tornam quem você é quando tudo mais cai. Agora, 10 anos depois, Jack via o sistema cristalizado em sua totalidade. Viu como era predatório. Viu como colhia aqueles com talento suficiente para ser valioso, mas sem poder para se proteger. E algo dentro dele quebrou. Não como vidro que se estilhaça sem propósito, mas como osso que cresce novamente mais forte. Um homem chamado Mr. Zhang entrou no estúdio onde Jack estava filmando. Mr. Zhang tinha 45 anos. O tempo não marcava homens como ele. Um corte atravessava seu rosto da sobrancelha ao queixo. Uma cicatriz que parecia uma sentença permanente. Suas mãos eram de alguém que havia quebrado coisas profissionalmente. Sr. Chan, $50 mil. Um pequeno presente para seus amigos que garantem sua segurança. Jack desceu da plataforma lentamente. Quando seus pés tocaram o chão, caminhou direto para Mr. Zhang. Não, disse Jack. Sua voz era calma, clara, firme. O ar congelou. Mr. Zhang piscou como se tivesse escutado errado. Em sua experiência, as pessoas não diziam não. Diziam sim ou diziam nada. Pagavam ou desapareciam. Desculpe, o senhor disse... Não, está claro. O silêncio no set se tornou uma coisa física. Os cinegrafistas baixaram seus equipamentos. Um som de respiração presa coletiva, porque todos em Hong Kong conheciam o roteiro. Você pagava, você sorria, você oferecia gratidão, você definitivamente não dizia não. Mr. Zhang relaxou seus ombros. Um gesto pequeno, um aviso silencioso. Sr. Chan, vejo que você não entende como as coisas funcionam nesta cidade. Não, interrompeu Jack. Você que não entende. A voz de Jack era quase gentil. Você pensa que porque carrega medo em seus olhos e marcas em suas mãos, você controla algo que importa. Você controla pessoas que acreditam no medo. Aqueles que cederam, que renunciaram. Mas eu não cedi. Você está esperando que o medo me invada como invade todos os outros. Que eu reconheça sua autoridade, que eu pague. Aqui está o que você não compreendeu. Poder real
não precisa ser anunciado em becos escuros. Poder real não quebra dedos ou queima casas. Poder real já está dentro de você ou não está. E não há nada que ameaças possam fazer para mudar aquilo. Mr. Zhang começou a se mover. Jack já estava em movimento, como um animal cuja câmara lenta havia sido acelerada para a velocidade impossível. Ele saltou direto para Mr. Zhang. Seus pés absorveram o impacto em um ângulo impossível. Seu corpo era controle perfeito. Mr. Zhang levantou seu braço para bloquear. Era como tentar bloquear um rio com um fósforo. A palma aberta de Jack acertou o peito de Mr. Zhang com precisão matemática. Não era força bruta, era elegância. Era a força de alguém que havia dedicado sua vida inteira a entender exatamente quanto poder aplicar, em exatamente qual ponto para obter exatamente qual resultado. Mr. Zhang voou para trás como se disparado por um canhão invisível. Ele bateu na parede com tanta força que você quase podia ouvir sua coluna protestando. Deixou uma cratera na estrutura. O ar deixou seus pulmões em um som que congelou o universo. Ele escorregou pela parede como algo sem ossos. Caiu sentado, incapaz de respirar, incapaz de entender como um ator de cinema o havia lançado através de uma parede. Jack caminhou em sua direção lentamente, sem pressa, sem medo. Se abaixou para olhar nos olhos de Mr. Zhang. Você pode levar uma mensagem para seu chefe. Houve uma mudança fundamental nos termos dos negócios. Não há mais pagamentos. Não há mais coletas. Não há mais proteção. Diga a ele que se enviar alguém novamente, vou fazer com ele o que acabei de fazer com você. Mas pior, muito pior, porque da próxima vez não será em um set cheio de testemunhas. Será em um lugar onde ninguém possa ouvir. Mr. Zhang não respondeu. Ainda estava descobrindo como respirar. Jack se levantou. Continuem gravando, disse para o diretor. Sua voz estava normal. Sua respiração era normal. Ele estava completamente calmo, completamente em controle. Precisamos fazer essa cena de novo. Deixa eu mostrar como deveria ser feito. Mas ninguém se moveu. Não era apenas um homem vencendo o outro em uma luta. Era um homem quebrando um sistema que havia governado Hong Kong durante décadas. Era um homem dizendo não aos dragões de Calicó. Era um homem dizendo que o medo era uma escolha, e ele havia escolhido parar de escolhê-lo. A notícia se espalhou como fogo através de madeira seca. Jackie Chan havia atacado um homem da Tríade. Jackie Chan havia desafiado publicamente a Tríade. Jackie Chan havia feito algo que ninguém em Hong Kong havia feito. Havia pessoas que apostavam dinheiro em que ele estaria morto dentro de uma semana. Mas ninguém veio. Não houve represália no beco escuro. Não houve ataque de vingança. Não houve incêndio. Não houve carros explodindo. O que veio foi silêncio. O silêncio é mais assustador que violência quando você está acostumado com ameaças. O silêncio significava que eles estavam pensando, calculando seus próximos passos. Aquele código imemorial que havia governado Hong Kong havia sido quebrado. E agora, tudo era imprevisível. 3 semanas depois, o chefe dos Dragões de Calicó pediu uma reunião. Não era um convite para um beco escuro. Era um convite para um restaurante, um lugar público, onde nenhum deles poderia fazer algo irrevogável sem que metade da cidade testemunhasse. O chefe era um homem chamado Mr. Tan. Tinha 60 e tantos anos. O tipo de rosto que vinha de uma vida inteira em controle. Cabelos grisalhos, olhos claros e calculadores. Você é um homem interessante, Sr. Chan. A maioria das pessoas tem medo. Você parece ter transcendido isso de uma forma rara. Tenho, disse Jack. Você quebrou um contrato que existe há 40 anos. Sei exatamente o que fiz. E sei que tinha de ser feito. Mr. Tan sorriu. Era o sorriso de um professor vendo um aluno finalmente entender uma lição importante. Você sabe que poderia estar morto agora? Por todas as minhas regras, você deveria estar morto.
Há 10 homens em minha organização que estariam honrados de fazer esse serviço. Sei, respondeu Jack, mas você não os enviou porque você entendeu que o sistema estava mudando. Você entendeu que em um Hong Kong, onde atores, cantores, cineastas possam dizer não, possam dizer isso publicamente e viver para contar, você não mais controla completamente a situação. Você entendeu que ter me matado provaria que você era fraco, que tinha medo do que eu havia provado. Mr. Tan olhou para seu chá por um longo tempo. Você quer fazer um acordo comigo? Não quero nada de você, disse Jack. Você pode continuar seus negócios, mas quando vier para mim, para artistas, cineastas, qualquer um que eu possa ajudar, você descobrirá que as regras mudaram. Descobrirá que nem todo medo pode ser comprado com ameaças. Mr. Tan bebeu seu chá devagar. Você realizou algo que não saberei avaliar completamente por anos. Você não venceu porque destruiu a tríade. Você venceu porque nos mostrou que o medo, quando desafiado por alguém que realmente não acredita nele, pode ser substituído por respeito. Há homens em minha organização que quererão sua morte, mas eu sou o chefe. E aqui está o que eu digo. Deixem-no estar. Qualquer homem que o tocar responderá para mim pessoalmente. Aquele que quebrar essa regra não terá uma morte rápida. Isso eu posso garantir. Jack deixou o restaurante naquela noite sem ferimentos. Nos anos que se seguiram, o sistema em Hong Kong começou a mudar. Não imediatamente, não dramaticamente, mas mudou gradualmente. Porque uma pessoa havia se recusado a aceitar o medo como pré-requisito para existir. Uma pessoa havia dito não e havia sobrevivido. Uma pessoa havia provado que havia uma terceira opção além de pague e fique quieto, ou recuse e morra. O que Jack Chan fez não foi apenas sobre ele. Foi sobre toda uma geração de artistas que poderiam agora ver que a resistência era possível. Foi sobre a ideia de que poder verdadeiro não era o poder da ameaça. Era o poder da integridade. Era o poder de estar disposto a cair, mas nunca estar disposto a rastejar. Jack Chan quebrara o sistema não com um golpe explosivo, mas com a simples recusa de continuar participando dele. Com a recusa de aceitar que o medo era inevitável. Com a afirmação silenciosa de que existia uma maneira diferente de estar no mundo. Não foi o confronto físico que mudou Hong Kong. Foi a ideia de que um homem podia dizer não e viver. Que havia um espaço entre a submissão total e a morte. Que o poder verdadeiro não vinha de ameaças, mas de integridade. Uma geração inteira de artistas entendeu que tinham opções, tinham uma escolha. Não tinham que carregar o peso do medo como uma bagagem permanente. Tudo porque um homem, em um momento específico, decidiu que bastava. E descobriu que quando você realmente não acredita no poder do medo, o medo não tem poder sobre você. Essa foi a lição verdadeira. Não a violência, não o confronto, mas a simples recusa de aceitar uma verdade que tinha sido ensinada como se fosse inquestionável. Jack Chan quebrou o sistema Hong Kong não quebrando nada, apenas recusando-se a ser quebrado.